saúde de Edna Matos, pela saúde do Joaquim, da Dona Lídia. Lembrando que agora, sábado, dia 22, às 7 da noite, é a missa de Santa Rita de Cássia. E hoje é o Dia Mundial da Alimentação. O mundo inteiro celebra esse dia. É um dia para se refletir, um dia para agradecer, porque a produção, a agricultura, o campo produz alimentos, né, para o ser humano. Mas também é um tempo para a gente poder pensar bem na distribuição disso. Quanta gente que não come, que não tem alimento na mesa, né? O que fazer para fazer com que essa realidade seja alterada, né? O que fazer? Então, nesse Dia Mundial da Alimentação, vamos agradecer aos trabalhadores da roça, ao pessoal que trabalha no campo, né? A dedicação deles, né? Em produzir alimentos, né, para a população e lutar para que essa realidade triste que a gente vê no mundo, no Brasil, seja alterada. Não é possível, né? Que tenha gente que não tenha comida, não tenha coisas para comer. Não é possível que nós aqui da cidade tenhamos que pagar um absurdo pelo preço do alimento, né? Tudo isso são coisas para pensar, coisas para ser... A gente tem que ter convicção da possibilidade de mudança disso, de alterar essa realidade. O alimento é um direito, né? Está lá na ONU. A ONU estabeleceu que a alimentação é um direito do ser humano. Não é capricho, é direito. A alimentação que eu falo é café da manhã, cafezinho às 10, almoço, cafezinho às 3 da tarde, janta. São pelo menos 5 refeições por dia. Isso é um direito, né? Então que nesse dia a gente pense bem, né? O que está acontecendo e por que está acontecendo, e o nosso dever, né, de alterar essa realidade tão cruel, tão triste. Salmo 16. Senhor, responda-me quando eu te invoco, escute a minha voz, escute as minhas palavras. Me guarde de todos os meus inimigos e me proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, celebremos com esperança, com confiança, com dignidade, os mistérios revelados por Jesus Cristo. A presença de Deus na sua palavra, a presença do próprio Jesus na Eucaristia, mas reconheçamos que somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Louvor.
Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir o texto do Êxodo 17, que narra um fato interessante. Amaleque é considerado um homem cruel, um ditador, um general. Ele quer dominar Israel. Ele é muito mais forte, ele tem um exército grandioso, é muito maior. Mas então se lembra, ele é uma espécie de representante do mal, né, no livro do Êxodo, o Amaleque. Mas então o povo de Deus lembra de uma coisa: nós temos que lutar contra ele, mas nós temos que ser fortes. A nossa fortaleza vai estar na nossa oração. Isso é interessante, você combate o mal com as armas que tem, mas com um outro tipo de arma, que é a oração. Por isso Moisés é chamado a ficar em cima de um morro lá, né, com as mãos erguidas para o céu, enquanto Moisés reza. Quando ele fica, o braço cansa, ele abaixa, o pessoal perde, e assim por diante, né? Isso pode significar isso, a oração faz parte da nossa vida. Rezar, orar, isso é muito importante na nossa vida, para enfrentar o mal, para enfrentar qualquer coisa, para enfrentar quem é mais forte que a gente. A oração é muito importante. Santa Teresa dizia que a oração ela é uma espécie de impulso que nasce no coração da gente, ela falava. A oração é uma espécie de impulso que nasce no coração da gente e a gente se expressa para Deus, né? A gente tem que ter essa necessidade, né? A gente vence através também da oração, da persistência da oração, da insistência da oração. Muito bem, vamos lá derrotar o Amaleque aí. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram a Moisés disse a Josué: escolhe os homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, e, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué levantou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Para as montanhas e digo: de onde virá o meu auxílio, a minha ajuda? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, neste mundo não permita que vacilem as minhas pernas, os meus pés, os meus passos. Não há de dormir nem adormecer aquele que guarda Israel, tenho certeza. O Senhor é quem guarda. O Senhor é que está ao nosso lado. O Senhor é o nosso abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor
nos defende de tudo quanto é mal. O Senhor vigia e vela pela nossa vida. Ele nos protege quando caminhamos, quando vamos e quando viemos, agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos, o nosso auxílio vem do Senhor. Vamos ouvir o texto, então, da segunda Timóteo. Foi? Acabou de acabar. Acabou, então vai. Isso é falta de oração. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Ela diz: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitas como verdade. Tu sabes quem é que aprendeste. Desde a infância, conheces as sagradas Escrituras. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para comentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste, oportuna ou inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Bosco, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de rezar, de orar sempre, sem ficar desanimado. A parábola é essa. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus, não respeitava os seres humanos. Havia naquela cidade também uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia para o juiz: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis atendê-la. Mas depois ele pensou com ele mesmo, disse consigo mesmo: é certo que eu não temo a Deus, não tenho fé, não tenho nada, não respeito nenhum ser humano, não quero saber. Mas por que essa mulher, essa viúva está me importunando tanto? Eu vou fazer justiça para ela, para que ela não venha depois ficar me incomodando. E Jesus então acrescentou, depois de contar a parábola: veja o que diz o juiz. Um juiz mau, um juiz iníquo,
Veja o que ele fala. E Deus, que é o nosso supremo juiz, Deus não vai fazer justiça para nós? Deus vai fazer justiça para quem clama dia e noite? E iria fazer a gente esperar tanto tempo? Eu digo a vocês que Deus faz justiça. E faz justiça bem depressa. Mas o que eu quero saber de Jesus, quando o Filho do Homem voltar, será que vai existir fé sobre a terra? Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. O Evangelho tem nos apresentado parábolas de Jesus. Tem nos apresentado parábolas de Jesus com o objetivo de indicar os grandes ensinamentos do Filho de Deus. Temos que compreender que na prática da fé, a gente tem que respeitar Deus. As parábolas falam da realidade, da vida. Fala também das nossas incapacidades. Mas fala também do desejo de Deus, da vontade pura de Deus. Deus tem vontade de mudar a nossa cabeça, mudar a nossa mentalidade. Deus tem vontade de melhorar a vida da gente. Então Jesus utiliza esse método porque talvez seja mais fácil de compreender os sinais do reino. A gente enxergar os sinais do reino entre nós num mundo completamente dividido. Então Lucas lembra desta parábola para trazer os grandes ensinamentos de Paulo. Não se esqueça que Lucas conviveu com Paulo. E é de lá que ele traz essa parábola que Jesus disse. Grande ensinamento de Paulo sobre a oração e sobre a perseverança na oração. Na carta aos Romanos, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo trata desse assunto. Ele fala sobre isso. Quem não sabe rezar, xinga Deus. É mais ou menos isso. Então a oração, ela não pode ser uma coisa ausente da vida da gente, da vida da comunidade. Lembra o que Paulo diz capítulo 1 da carta aos Romanos, né? Ele diz: lembro-me de vocês todos os dias e todas as noites nas minhas orações, para que Deus fortaleça a confiança de vocês pela fé. A parábola hoje é do juiz mau. Esse é o nome correto. Não é iníquo, ele é mau. Ele é mau. É uma parábola surpreendente. O juiz, por que ele é mau? Porque ele é corrupto, que é a raiz da maldade dele, a corrupção. Porque ele decide as demandas conforme os presentes que ganha. É verdade isso. Não é novo não. Na antiguidade acontecia muito isso. O juiz, ele decidia pela demanda segundo os presentinhos que ele ganhava. Mas todo mundo no fórum era assim. Os secretários, os arquivistas, os notários, todo mundo levava algum por fora. Uma corrupção absurda. Todos eram inescrupulosos. E a lei de Deus para eles não valia nada. Porque você sabe que o hábito de ser assim faz a pessoa ela perde a noção. A pessoa perde noção da realidade, perde noção da moral, perde noção da decência. A pessoa perde a noção. É uma coisa terrível que tem que ser combatida firmemente. Polícia Federal.
Tem que botar na cadeia, tem que prender. Porque para o juiz e para o pessoal lá do fórum, o importante era o dinheiro que eles ganhavam. Não era nem a situação, o caso apresentado. O importante era o dinheiro que eles ganhavam por fora. É inconcebível, né? Um juiz ser assim, um juiz que age por interesse, um juiz que age por opinião própria. É uma calamidade, é o fim do mundo, né? É o fim do mundo. Na parábola, logo se percebe que os pacientes, que esse é o nome oficial de quem entra com uma causa, né, no judiciário, paciente é o nome, ou demandante. Eles observam que eles não se dirigem ao tribunal, eles se dirigem pessoalmente ao juiz. Então, é aí que está o negócio. Eles não se dirigem ao tribunal, mas vão falar pessoalmente com o juiz. E isso daí causa a abertura, a porta para a corrupção grande. Também se percebe que os demandantes, ao agirem assim, também tinham interesse. Porque o juiz é corrupto, o juiz é mau, tudo. Mas quem ia pedir para ele uma sentença era corrupto também. Tinha seu interesse. Complicado, né? Todo mundo fazia isso. Porque mostrava justamente isso. A corrupção de lá, a corrupção ativa e a corrupção passiva. A viúva, como todo mundo, age assim. Essa viúva, a gente tem a impressão que essa viúva é uma velhinha, coitada, né? Caindo aos pedaços. Não é verdade, não. Os casamentos aconteciam cedo, 12, 13 anos de idade. Máximo 14, a mulher tinha que estar casada, a moça tinha que estar casada. Então essa viúva daqui, não é uma viúva acabada não, velha, não, é uma moça mesmo, é uma jovem viúva, né? A moça jovem. E a quantidade de viúva era grande, porque se casava com 13, 14 anos, a mulher era obrigada a casar, você imagina a quantidade de viúva que existia, tinha muitas viúvas. Isso você percebe no Antigo Testamento, também percebe a preocupação pelos profetas, por essa classe, né? Uma espécie virou uma classe social, as viúvas. Ao longo dos tempos, as viúvas foram lutando por seus direitos, porque não tinha direito nenhum. As viúvas foram lutando por seus direitos. No templo, na festa da Páscoa, elas tinham desconto. Na hora de comprar lá seus animais, as suas ofertas, as suas coisas lá para... Elas tinham desconto. Lá, o livro dos Macabeus conta esse absurdo, né? O livro dos Macabeus, no capítulo 3, fala isso, né? Elas pressionavam tanto que acabaram tendo desconto na compra das coisas lá, né, no templo. Moisés, no livro do Levítico, Moisés determinou que era proibido uma viúva se casar de novo. Proibido. Proibidíssimo uma viúva se casar de novo. Livro do Levítico, capítulo 21. Se houvesse algum testamento do marido, ela podia continuar morando na casa do marido e desfrutar de alguns bens do falecido. Mas nunca ela era herdeira de nada. Nunca. Você vê o drama. Casar, é obrigado a casar, é obrigado a gerar filhos, é obrigado a não ter nada na vida. Nada. Aliás,
Vocês sabem que o único direito que a mulher possuía no Antigo Testamento era uma cova, uma sepultura. Era só o único direito dela. O único direito dela era uma cova, uma sepultura. E a família do falecido ou do marido tinha que providenciar. Esse era o único direito. Tem gente que quer voltar a esse tempo, né? Imagine só. Os grandes historiadores, os grandes exegetas descrevem situações tão absurdas que às vezes a gente não acredita. Não acredita. Mas infelizmente é verdade. Nas culturas antigas isso aconteceu. No Oriente até de hoje, nos nossos tempos, é assim também. Muitos países muçulmanos, etc., né? Essas regras ainda existem. Complicado. Parece que essa viúva é uma viúva jovem, mas ela é pobre. Talvez porque alguém da família do falecido não vá muito com a cara dela, queira tomar alguma coisa dela, não queira dar para ela o direito de morar na casa do falecido. São coisas que acontecem. Então ela está sofrendo esse problema. Vai morar onde? Viver aonde? Se a família do marido que morreu não vai com a cara dela, quer enxotá-la de casa, quer fazer tanta coisa assim com ela. Mas a gente percebe pela parábola que o inimigo, o adversário, que ela fala adversário, o adversário da viúva é uma pessoa rica, é uma pessoa influente, uma pessoa que não quer, não, que ela tenha direito, ela não tem direito nenhum. Há uma convenção, né, de que ela possa morar na casa lá, etc. E lá vivendo até arrumar. Não podia casar de novo, né? E é por isso que Moisés lá instituiu aquela lei, a lei do levirato, né? A lei do levirato. A viúva só podia casar de novo se não tivesse tido filhos e tinha que casar com alguém do falecido, o irmão, por exemplo. Então, os filhos que ela tivesse com o irmão, na verdade, não era do irmão, mas era do primeiro marido que já tinha ido para os quiabos, já tinha morrido. Então, em tese, não podia casar de novo. Era errado casar de novo. Então, ela vivia naquela situação. Mas acontece outro problema. Além desse problema na vida dela, ela tem um outro. Ela não tem dinheiro para dar para o juiz, para resolver. O inimigo dela, que é alguém da família, tem mais dinheiro que ela. Como fazer, né? Sabendo de tudo isso, o juiz faz de tudo para não atender essa mulher. Ele faz de tudo. Fazer tudo para não atender essa mulher, não dar audiência, não marcar uma audiência com ela. Mas a parábola fala da existência dela, que a vida dela está em jogo. Não é direitos qualquer, a vida dela está em jogo. Vai viver aonde? O único caminho, se isso acontecesse, era a prostituição, não tinha outro caminho para sobreviver. Não tinha outro caminho. Se todas aquelas convenções não fossem atendidas, essa viúva, que não era nenhuma idosa, era uma pessoa jovem, ela não tinha outro caminho, ela tinha que ir sepultar, não tinha outro jeito. Ela tinha que ir para a prostituição. Ela não quer fazer isso. Ela não deseja fazer isso. E por isso que ela quer que o juiz faça justiça. O juiz faça justiça contra o meu adversário. Ela repete, na verdade, aquilo que está nos profetas. Os profetas
no Antigo Testamento, sobretudo do Isaías e também no livro de Deuteronômio, capítulo 27, nos falam, os profetas eram ousados, e os profetas diziam: seja amaldiçoado quem rouba o direito dos pobres. Isaías fala claramente: seja amaldiçoado quem rouba o direito dos pobres. Quem são os pobres para Isaías? São os refugiados. Vocês estão vendo? O Isaías falou isso há séculos atrás. E hoje você vê a situação. Vocês estão vendo no aeroporto de Cumbica? Tem mais de 100 famílias de afegãos morando no aeroporto. Fica feliz quando alguém cede o banheiro de uma casa para tomar banho. É direito roubado, né? Elas são afegãos, mas é ser humano. Se o governo brasileiro aceita a vinda dos afegãos, o governo brasileiro tem que dar condição de viver, de ter um lugar para eles, enfim, da convivência, etc. Também teria sido melhor ficar lá no meio do Talibã lá, era melhor ficar lá. Então, seja amaldiçoado quem rouba o direito dos refugiados, dos órfãos e das viúvas. Isaías, capítulo 1, versículo 23. Os profetas são bravos, são assim mesmo. Seja amaldiçoado, seja quem for. Os políticos e os religiosos eram condenados e amaldiçoados por quererem tirar proveito da situação das viúvas, dos órfãos, etc. E Isaías diz que a missão dos políticos e religiosos é defender os mais pobres, não é defender os mais ricos. Rico não precisa de defesa. Rico é rico. Rico já tem defesa, já tem direito, tem tudo. Esse pessoal tem tudo. Então não precisa perder tempo com eles. A missão de um político, de um religioso, é defender os pobres. E Deuteronômio é radical: defender os pobres e as viúvas. Tudo isso é para entender o Evangelho. Lucas diz que o juiz mau acabou cedendo. Milagres acontecem. O juiz mau acabou cedendo e argumentou na parábola que o juiz estava cansado de ouvir essa mulher, ir lá falar com ele, querer falar com ele. Aqui fala dessa situação, mas na verdade a situação era tão insuportável, ficou tão insuportável, que a viúva não ia mais lá só para falar com o juiz, não, ela ia gritar com o juiz. Ela ia no fórum a gritar. Na sala dele ele fechava a porta, mas ela gritava, ela ia ficar do lado de fora gritando, insistindo. E o juiz tinha até medo, porque a violência, você sabe, chega uma hora que a pessoa vai para cima, né? Sai dando tapa em tudo quanto é lado. E o juiz tinha medo disso, né? O juiz tinha medo que ela pegasse ele e desse um couro nele. Bom, o juiz, ele cedeu, deu um ganho de causa para ela, sem processo, né? Não tinha processo. Era coisa por fora. Não aceitou, ela também não tinha o que oferecer para ele. O juiz acabou cedendo. Mas a parábola nos dá uma notícia horrorosa. O juiz não melhorou. O juiz não melhorou em nada, o juiz não aprendeu nada. O juiz continuou sendo corrupto, o juiz continuou sendo aquela coisa horrorosa. O juiz não aprendeu nada com o episódio. Continuou fazendo a mesma coisa e acabou indo para o inferno, morrendo e indo para o inferno. Talvez no inferno tenha uma sala especial para juiz, né? Outra
para padre, outra para pastor, bispo, algumas coisas deve ter. Deve ter sala especial no inferno. Porque a crueldade é gigantesca. A crueldade é gigantesca. O cara não aprende. Ele não aprende, não adianta. A corrupção realmente é um desvio mental, eu acho até. Acho que a corrupção é um desvio mental. É um transtorno mental. Uma pessoa que só quer ganhar em cima da desgraça do outro, ganhar em cima de qualquer... É um transtorno mental. Isso tem um hospício. Uma pessoa dessa tem que internar. O juiz não aprendeu nada. Lucas ensina que a vitória da viúva, a atenção, era porque ela rezava. Porque ela rezava, ela era insistente na oração. Assim como acontece na primeira leitura. Ela rezava e era insistente na oração. Ela ganhou por causa disso. Não foi porque ela foi berrar na frente do fórum. Não foi porque ela ficou enchendo a paciência do juiz. Mas porque ela rezava e era insistente. Mas nós sabemos também que a oração dela, por maior que fosse, não mudou também o coração do juiz. Mudou o coração do juiz, porque Jesus, as parábolas sempre têm esse objetivo de nos revelar o desejo de salvação. Você acha que Jesus ficou contente do juiz ter ido para o inferno? Claro que não. Mas não adianta, tem coisas que realmente não tem jeito. A oração dela não mudou em nada o coração do juiz, mas a viúva, ao invés do juiz, a viúva, ela é exaltada. Ela é exaltada pela sua firmeza, pela sua coragem, pela sua honestidade, pelo seu caráter. Ela é exaltada. Assim ela é. Para quem não se desviar do caminho da fé, essa é a mensagem da parábola. Deus concede a salvação. Deus não é igual àquele juiz mau, corrupto, iníquo, etc. Deus é melhor. Deus é melhor. Deus ama o direito e a justiça. Essa é verdade. Portanto, se você fez injustiça, você vai pagar. Você pode ser pobre, ser rico, ser o que for. Se você cometeu injustiça, você vai pagar. A mesma pena que serve para quem é bandido, corrupto, serve para você também. Que não é? Se você cometeu algum abuso de direito, você vai pagar, você não vai ficar impune não. Pode rezar 500 terços, ler a Bíblia 50 mil vezes, fazer tudo o que você quiser. Falar em hebraico, não pode falar o que você quiser. Vai pagar. Vai chegar a hora de você acertar as contas. Foi desonesto com a comunidade, vai pagar. Então, a parábola nos fala sobre isso, fala sobre a sinceridade, sobre a honestidade, sobre o caráter, sobre a pessoa de fé, a pessoa que insiste na oração, a pessoa que reza de verdade, a pessoa que é boa. Isso é boa. Pessoa boa, tem que ser gente boa. A gente tem que ser gente boa. Amar o direito e a justiça. Deus nunca... A paciência de Deus é tão grande, minha gente. A paciência de Deus nunca se desgasta. Jesus disse que nós temos força e coragem para transformar o mundo. Ainda que a gente tenha que enfrentar o sofrimento. O final da vida de Jesus, para as comunidades que vieram depois, causou um impacto terrível nas comunidades. A pergunta final revela: será que quando o Filho do Homem vier, vai ter a fé no mundo? A pergunta final revela o descrédito
o descrédito que o povo tinha em relação ao agir de Deus. O descrédito. Nós somos escravos de duas pragas na fé. A fé contaminada tem duas pragas. Uma praga é o imediatismo. Queremos tudo para ontem. Temos os nossos problemas, queremos que Deus resolve amanhã, se possível. Não funciona assim, infelizmente. E muita gente às vezes perde a fé ou não é insistente na fé porque acha que pode mandar em Deus. Pode mandar, eu quero para amanhã. Não é assim. Essa é uma praga, o imediatismo. A outra praga é o negacionismo. Negacionismo é uma praga que está presente na filosofia, na sociedade. Negacionismo é uma praga. A pessoa não enxerga. Soube agora que aquela médica lá, aquela japonesa do Hospital das Clínicas, que receitava remédio para piolho de boi na época da coisa, não interessa, fica quieta aí, né? Pode ser ministra da Saúde? Como é que pode um negócio desse? Negacionismo. Então não podemos cair nessas coisas, o imediatismo e o negacionismo. Ter fé, certeza da fé, insistência da fé. Deus no time dele vai resolver. E vai fazer justiça. Se você tem culpa no cartório, se prepare. Se você tem culpa no cartório, pode se preparando. Porque Deus faz justiça. Deus faz a verdadeira justiça. Por isso, ao contrário do que a pergunta de Lucas, né? Não é Jesus que fez essa pergunta, sabe que vai ter fé? Não é Jesus que fez, é a pergunta da comunidade de Lucas. Logo depois vem outra história, outra situação. Nada de desânimo. Ensina Jesus. Vamos caminhando, vamos para frente. Avante. A ressurreição existe. A força da ressurreição existe e ela atua, ela age na nossa vida. Nosso auxílio vem sempre do Senhor. Digamos juntos: nada de desânimo, hein? Quem desanimar aí vai acertar as contas depois, hein? Não pode ter desânimo, de jeito nenhum. Vamos para frente, vamos melhorar. Vamos melhorar mais. E ter amor aos que mais necessitam, aos mais pobres. Não esquecer disso. De pé. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos? Olha lá. Vocês creem de verdade no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Essa é a nossa fé que recebemos da Igreja dos Apóstolos e que sinceramente professamos
razão da nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, oremos ao Pai do céu, por aqueles que proclamam a palavra e pelo testemunho de santidade dos cristãos, dizendo com sincera piedade: Senhor, venha a nós o vosso reino. Todos. Olha, deixa eu sair daqui. Acolhei vossa igreja para que, reunida em torno do altar, seja fiel ao Evangelho e à sua missão, desejos. Dai-nos um coração simples, acolhedor e misericordioso, e seja servidor dos pobres e abandonado presentes. Inspirai nossas comunidades na escuta da vossa palavra e na vivência da caridade, da solidariedade presentes. Guardai os jovens e as crianças, os casais e as famílias, e todos que em vos esperam. Rezemos. Fortalecei os agentes pastorais das dioceses, paróquias e comunidades, para que, vivendo o acordo missionário, seja a igreja viva e participante, como os pede o Senhor. Rezemos. Despertai aqueles que são deles, consagrados e ministros ordenados, o desejo e a disposição para a missão, agentes, para que anunciem Jesus Cristo e a todos, especialmente os que ainda não conhecem e nem o amam e rezemos. Senhor, Deus de misericórdia, infundi em nossa vida vosso espírito de amor e de bondade, e assim nos suscitam como vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor Deus. Sacrifício para a glória do seu nome. Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir o teu altar com plena liberdade de espírito, com uma consciência limpa, para que esses mistérios que celebramos
purifique todo o povo de Deus, de todo o pecado e de toda a maldade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, Deus eterno e onipotente, e é nosso dever e a nossa salvação te agradecer sempre, em toda parte. Pelo sangue de Jesus, teu Filho, e pela força do Espírito Santo, o Senhor quiseste reconduzir à unidade o teu povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da tua infinita sabedoria. Por isso, com todos os anjos do céu, proclamamos a tua glória, cantando a uma só voz. Ai, cheio de algo. Fonte de toda santidade, reunidos na tua presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente te suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho,
nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te agradecemos porque nos admitiste na tua presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja, dispersa por toda a terra, e torne-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir, e todos aqueles que estão ao serviço do povo de Deus, para melhorar o povo de Deus, a vida do povo de Deus. Lembrai-vos também de tua serva, a Dona Mariazinha, a Dona Luísa Stefanini Margon, a quem o Senhor chamou para vós, configuradas com Cristo na morte, com Cristo tomem parte também da ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação na nossa caminhada, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. O pecado está muito em parte. Na comunhão do teu corpo e do teu sangue, Senhor Jesus, não seja para o nosso julgamento nem a nossa condenação, mas seja a comunhão pela tua misericórdia, sempre proteção e remédio para a nossa alma e para o nosso corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
no campo da missão e para que todos os seres humanos te conheçam. Fazei-nos orar em espírito e em verdade e dar testemunho da fé em Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Todos nós cresçamos na santidade e tenhamos mais amor no nosso coração, na nossa vida. Lembrando que sábado que vem, dia de Santa Rita, de sábado que vem, 7 da noite, é a missa de Santa Rita de Cássia, que tem que rezar para a Santa Rita e as famílias e todo mundo. A gente reza por todo mundo. Rezar. Rezar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre.